Minha gente linda, querida, muito boa noite, bem-vindos. E vamos começar as nossas leituras com o livro 12 Passos rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, que foi traduzido por Luiz Antônio Mileco. E a gente falou até agora das 4 preparações. Ela está falando da quarta, que é a simplificação da vida. E vamos continuar. Agora, há muitas coisas a serem ditas sobre essa harmonia, no que se refere não apenas à vida individual, mas também à social, porque, enquanto humanidade, nos colocamos tão distantes da harmonia e fomos tão longe no caminho da matéria que, quando descobrimos alguma coisa como energia nuclear, ainda somos capazes de colocá-la numa bomba, usando-a para matar as pessoas. Eis porque o nosso bem-estar interior tanto se atrasa em relação ao bem-estar exterior. A busca realmente válida pelo futuro está no interior de cada um, no lado psicológico, a fim de que sejamos capazes de colocar em harmonia o físico e o espiritual. Assim saberemos como usar bem o conforto exterior que já obtivemos. É o que a gente tem visto, né? Não mudou nada. O bem-estar exterior está sendo sempre procurado, sendo sempre explorado, renovado, mas o bem-estar interior deixa a desejar. E esse é um caminho mais psicológico, mais harmônico. E muita gente acaba procurando esse bem-estar exterior como se fosse o interior, como se fosse mudar, como se fosse se realizar, se agradar, como o bem-estar interior, que é muito mais profundo, muito mais consistente, porque o exterior a gente melhora agora, daqui a pouco acostuma, já não tem tanta importância e é mais efêmero, né? É mais transitório. Bom, amanhã a gente continua então. E agora vamos para o Livro dos Espíritos, onde a gente está falando dos espíritos protetores, dos espíritos familiares ou simpáticos. Kardec então perguntou: os nossos bons e maus gênios poderiam encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, porém o que mais frequentemente se verifica é encarregarem outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos dessa missão. Quer dizer que eles podem permanecer como nossos protetores ou como nossos obsessores, né? E deixar a missão de nos ajudar como encarnados para espíritos que estejam até já encarnados nesse momento, no momento que a gente nasce. E quem vai dizer
que ele, como encarnado, vai ajudar melhor do que como desencarnado, como protetor? Difícil. É uma outra questão. Agora, o mau gênio, ele assume essa missão para ele mesmo, não existe essa missão determinada para atrapalhar ninguém, né? Para nos prejudicar. Então, quando se fala de missão, a gente está falando mais exatamente do protetor. Então, vamos para a Gênese. Estamos falando aqui sobre as qualidades dos fluidos que nós emanamos com o nosso pensamento. Vamos continuar. Sendo apenas espíritos encarnados, as pessoas têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, o espírito encarnado se põe em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito para espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte de seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja que se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito se confunde com eles. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo a poluição física. Bom, o que ele está querendo dizer aqui é que o pensamento, ele produz esses fluidos o tempo todo,
O perispírito, que é do mesmo envoltório, da mesma substância que é feito os fluidos, que é tudo feito do fluido cósmico universal, se confundem, se confundem no sentido da mesma vibração, das mesmas qualidades, dos mesmos vícios e das mesmas qualidades boas também, que o nosso pensamento projeta. Quer dizer, o perispírito, ele assimila com facilidade esses fluidos emitidos pelo pensamento, que é o fluido ambiente. Então, no ambiente que a gente está emitindo fluidos que vão agir até no nosso organismo físico também, porque a gente está o tempo todo pensando e emitindo esses fluidos, né? Por isso a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, porque muita doença ocorre a partir daí, como ele diz aqui. Então, é uma parte bem complexa, né? Não sei se eu estou explicando direitinho. Mas a gente vai continuando e aos pouquinhos a gente vai entendendo. Vamos então terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Definições. Ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus.